Existe uma força invisível que opera em você toda vez que escolhe ficar em casa, enquanto outros saem para se divertir. Uma energia que a sociedade raramente compreende, mas que Carl Jung identificou como uma das chaves mais poderosas para o crescimento humano. E se eu te dissesse que essa preferência pelo silêncio não é um defeito, mas sim um superpoder disfarçado? Vivemos numa era onde estar sozinho é interpretado como fracasso social, onde o barulho constante das redes sociais nos convence de que precisamos estar sempre conectados, sempre ocupados, sempre rodeados de pessoas para sermos válidos. Mas existe uma verdade oculta por trás dessa pressão cultural. Algumas das mentes mais brilhantes da história descobriram seus maiores insights não em festas ou reuniões, mas nos momentos de completa solitude. Imagine sua mente como um jardim secreto. Durante o dia, esse jardim recebe milhares de visitantes, pensamentos alheios, opiniões externas, demandas sociais, ruídos emocionais. Ao final do dia, o jardim está pisoteado, bagunçado, irreconhecível. A solidão consciente é como fechar os portões desse jardim e permitir que ele se reorganize naturalmente. É nesse momento de quietude que as sementes mais preciosas começam a germinar. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao revelar que existe uma diferença fundamental entre estar sozinho por medo e buscar a solitude por sabedoria. O primeiro é uma prisão, o segundo, uma biblioteca pessoal onde guardamos os volumes mais importantes de nossa existência. Quando você sente aquela sensação de alívio ao cancelar um compromisso social e ficar em casa, não está fugindo da vida. Está respondendo a um chamado ancestral de sua alma. Você já percebeu como certas conversas superficiais drenam sua energia, enquanto uma hora de silêncio pode restaurar completamente sua vitalidade? Conte nos comentários. Você também sente essa diferença energética entre estar com pessoas e estar consigo mesmo? A neurociência moderna confirma o que Jung intuiu décadas atrás. Quando entramos em estado de introspecção consciente, regiões específicas do cérebro se ativam de forma única. A rede neural padrão, responsável pela autoconsciência e reflexão, trabalha como um sistema de limpeza mental, processando experiências não digeridas e criando conexões que passaram despercebidas no tumulto do dia a dia. É literalmente como se seu cérebro entrasse num modo de manutenção avançada. Pense numa orquestra sinfônica tentando ensaiar no meio de um mercado barulhento. Por mais talentosos que sejam os músicos, a harmonia é impossível com toda aquela interferência externa. Sua mente funciona de forma similar, precisa de silêncio para compor as sinfonias mais belas de sua existência interior. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho através do qual nos tornamos quem realmente somos, despidos das máscaras sociais que usamos para agradar os outros. Mas existe um perigo real aqui que precisamos reconhecer. Nem toda solidão é criativa ou transformadora. Existe uma diferença crucial entre o isolamento tóxico, motivado pelo medo, e pela evitação, e a solitude nutritiva, escolhida conscientemente como ferramenta de crescimento. O primeiro nos diminui, o segundo nos expande. Como distinguir entre eles? A resposta está na qualidade da experiência interna. Quando você está em solidão construtiva, sente uma sensação de plenitude, mesmo estando sozinho. Há uma curiosidade gentil sobre seus próprios pensamentos e sentimentos. Existe um diálogo interno rico, como se você fosse um arqueólogo explorando camadas fascinantes de sua própria consciência. Em contraste,
O isolamento destrutivo vem acompanhado de ruminação obsessiva, autocrítica severa e uma sensação de vazio que não pode ser preenchida nem pela presença de outros, nem pela ausência deles. Jung descobriu que dentro de cada pessoa existe o que ele chamou de a sombra, aspectos de nossa personalidade que rejeitamos ou negamos. Esses elementos rejeitados não desaparecem. Eles se acumulam no inconsciente como sedimentos emocionais. A solidão consciente oferece um espaço seguro para encontrar essas partes negligenciadas de nós mesmos, não para julgá-las, mas para integrá-las de forma saudável. É como limpar um porão há muito tempo abandonado. Inicial pode ser desconfortável, mas o que você descobre pode ser transformador. Considere a metáfora de um rio subterrâneo que corre silenciosamente por baixo de uma cidade movimentada. A vida social é a superfície urbana, importante, necessária, cheia de movimento e propósito, mas é o rio subterrâneo que fornece a água que sustenta toda a vida acima. Sua necessidade de solidão é esse rio interior, alimentando secretamente todas as suas interações externas com uma fonte de autenticidade e clareza que só você pode acessar. Quantas vezes você já teve insights poderosos não durante uma conversa estimulante, mas no silêncio que veio depois? Ou descobriu soluções para problemas complexos, não debatendo com outros, mas caminhando sozinho ou simplesmente observando seus pensamentos sem pressa? Compartilhe sua experiência. Quando foi a última vez que a solidão trouxe uma revelação importante para a sua vida? A cultura moderna nos bombardeia com a ideia de que precisamos ser constantemente produtivos, socialmente engajados e externamente validados. Mas existe uma sabedoria milenar que Jung redescobriu: o poder transformador do não fazer consciente. Não é preguiça, nem falta de ambição. É o reconhecimento de que algumas das mudanças mais profundas acontecem quando paramos de forçar e começamos a permitir. Imagine que sua consciência é como um lago cristalino. Durante o dia, ventos externos criam ondas na superfície, tornando a água turva e agitada. Quando você escolhe momentos de verdadeira solidão, é como se o vento parasse completamente. A superfície se torna espelhada e você pode finalmente ver até o fundo, descobrindo tesouros submersos que estavam lá o tempo todo, apenas obscurecidos pela agitação constante. Jung observou algo fascinante. Pessoas que desenvolvem uma relação saudável com a solitude frequentemente se tornam mais capazes de formar conexões autênticas com outros. Isso parece paradoxal, mas faz sentido perfeito. Quando você não precisa desesperadamente da presença de outros para se sentir completo, pode se relacionar a partir de um lugar de abundância interna, não de carência emocional. Você oferece sua presença genuína porque quer, não porque precisa. Existe um arquétipo universal que Jung identificou em todas as culturas, o do ermitão sábio. Este não é o misantropo, amargurado, que odeia a humanidade, mas sim o buscador que compreende que certas verdades só podem ser encontradas na quietude interior. O ermitão carrega uma lanterna não para se esconder da escuridão, mas para iluminar caminhos que outros não conseguem ver. Quando você honra sua necessidade de solidão, está ativando esse arquétipo ancestral dentro de você. Vamos ser práticos. Como cultivar uma solidão verdadeiramente transformadora? Primeiro, crie rituais de transição. Quando chegar em casa após um dia de interações sociais, dedique alguns minutos para literalmente trocar de energia. Pode ser tomar um banho consciente,
fazer algumas respirações profundas ou simplesmente sentar em silêncio por 5 minutos. Está sinalizando para a sua psique que agora é tempo de voltar para casa internamente. Segundo, pratique o que Jung chamava de imaginação ativa. Em vez de consumir entretenimento passivo quando está sozinho, experimente dialogar conscientemente com seus pensamentos e sentimentos. Faça perguntas para si mesmo como se fosse um amigo curioso. O que realmente me incomodou naquela conversa hoje? Ou, que sonho antigo ainda sussurra para mim quando ninguém está olhando? Trate esses momentos como encontros com um conselheiro interno infinitamente sábio. Terceiro, observe sem julgar os padrões de sua mente quando está sozinho. Jung descobriu que o inconsciente se comunica através de símbolos, imagens e intuições que emergem espontaneamente quando paramos de controlar nossos pensamentos. Mantenha um diário não para registrar eventos externos, mas para capturar esses insights internos que aparecem nos momentos de quietude. A solidão consciente também é um laboratório para experimentar diferentes versões de si mesmo. Longe dos olhares e expectativas alheias, você pode explorar aspectos de sua personalidade que normalmente ficam reprimidos. Talvez você descubra um lado mais criativo, mais contemplativo ou mais selvagem. Não se trata de fragmentar sua identidade, mas de reconhecer que você é muito mais complexo e multifacetado do que as pessoas ao seu redor podem perceber. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si o que ele chamava de self, a totalidade de quem você realmente é, além das máscaras sociais e condicionamentos culturais. O self não pode ser encontrado em livros, terapias ou conselhos de outros, por mais bem-intencionados que sejam. Ele só pode ser descoberto através do encontro direto consigo mesmo, no silêncio sagrado de sua própria presença. Há algo profundamente democrático na solidão consciente. Ela está disponível para qualquer pessoa, independentemente de recursos financeiros, conexões sociais ou circunstâncias externas. Você pode praticá-la em um apartamento pequeno, num parque público ou mesmo num banheiro, se for o único espaço privado disponível. O que importa não é o cenário, mas a qualidade de atenção que você traz para o encontro consigo mesmo. Uma das descobertas mais surpreendentes de Jung foi que pessoas que desenvolvem uma prática consistente de introspecção solitária frequentemente relatam sentimentos mais intensos de conexão universal. Quando você mergulha profundamente em sua própria psique, eventualmente encontra camadas que são compartilhadas por toda a humanidade, o que ele chamou de inconsciente coletivo. Paradoxalmente, indo mais fundo em si mesmo, você se torna mais capaz de compreender e ter compaixão pelos outros. Isso explica por que grandes líderes espirituais, artistas visionários e inovadores frequentemente passaram por períodos significativos de solidão antes de oferecer suas contribuições únicas ao mundo. Não estavam se escondendo da humanidade, estavam se preparando para servi-la de forma mais autêntica e poderosa. Que insights inesperados emergiram para você nos seus momentos de maior solidão? Houve alguma vez em que ficar sozinho revelou algo sobre você que mudou completamente sua perspectiva de vida? Existe também uma dimensão corporal na solidão consciente que Jung reconhecia, embora fosse menos explorada em sua época. Quando você está verdadeiramente sozinho, sem a necessidade de manter posturas sociais ou gerenciar impressões externas, seu corpo pode finalmente relaxar em sua configuração natural. Músculos que você nem percebeu que estavam tensos começam a se soltar. Sua respiração
se torna mais profunda e natural. É como se todo o seu sistema nervoso suspirasse de alívio. Jung observou que muitas doenças físicas têm componentes psicológicos relacionados à repressão crônica de aspectos autênticos da personalidade. A solidão regular pode funcionar como uma forma de medicina preventiva, permitindo que tensões emocionais e energéticas se liberem antes de se cristalizarem em sintomas físicos. Não é coincidência que muitas tradições de cura incluam períodos de isolamento consciente como parte do processo terapêutico. Mas vamos abordar o elefante na sala. Como lidar com a pressão social quando você escolhe consistentemente a solidão sobre atividades em grupo? Jung era realista sobre isso. Ele sabia que pessoas que honram suas necessidades internas frequentemente enfrentam incompreensão e até mesmo hostilidade de outros que se sentem julgados por essa escolha. A chave está em não se defender nem se justificar excessivamente. Quando você explica longamente por que prefere estar sozinho, inconscientemente transmite a mensagem de que sua escolha precisa de aprovação externa. Em vez disso, pratique uma presença tão centrada e autêntica que outros sintam a qualidade de energia que sua prática de solidão cultiva. Deixe seus resultados falarem por si. Pessoas genuinamente equilibradas reconhecem e respeitam o equilíbrio em outros. Jung também alertava para um perigo sutil, a tentação de usar a solidão como superioridade espiritual. Algumas pessoas desenvolvem uma identidade de profundas e incompreendidas, usando sua preferência pela introspecção como uma forma disfarçada de julgamento sobre aqueles que são mais socialmente orientados. Isso é o ego se apropriando de uma prática espiritual para se sentir especial. A verdadeira solidão consciente cultiva a humildade, não arrogância. A integração saudável significa saber quando entrar na solidão e quando emergir dela. Jung comparava isso às estações do ano. Há tempos para semear na quietude interior e tempos para colher através da expressão externa. Pessoas maduras desenvolvem uma sensibilidade natural para esses ritmos, sabendo quando sua alma está pedindo recolhimento e quando está pronta para se expandir no mundo. Considere esta prática. Uma vez por semana, dedique algumas horas para o que Jung chamava de conversa com a alma. Desligue todos os dispositivos, elimine todas as distrações e simplesmente pergunte para si mesmo: o que você precisa me dizer hoje? Então escute, não com a mente analítica, mas com todo o seu ser. Às vezes, a resposta vem em palavras, às vezes em imagens, às vezes apenas como uma sensação de direção interior. Jung descobriu que o inconsciente frequentemente se comunica através de sincronicidades, coincidências significativas que parecem carregar mensagens pessoais. Pessoas que praticam solidão consciente relatam maior sensibilidade a esses padrões, como se a quietude interior criasse um espaço receptivo para perceber conexões sutis que normalmente passam despercebidas no barulho da vida cotidiana. Existe também um aspecto criativo profundo na solidão consciente. Muitos artistas, escritores e inovadores relatam que suas melhores ideias emergem não durante brainstorming em grupo, mas nos momentos de completa desconexão externa. É como se a criatividade fosse uma planta que precisa de escuridão para germinar antes de poder crescer na luz da expressão compartilhada. Jung acreditava que cada pessoa tem uma contribuição única para dar ao mundo, mas essa contribuição só pode ser descoberta através do encontro íntimo consigo mesmo. Sua
vocação ou propósito de vida não é algo que você escolhe intelectualmente, mas algo que emerge organicamente quando você cria espaço suficiente para ouvir os sussurros mais profundos de sua alma. A solidão consciente também é um antídoto poderoso para a ansiedade moderna. Quando você desenvolve uma relação nutritiva com sua própria presença, torna-se menos dependente de validação externa para se sentir seguro. Você carrega consigo uma fonte interna de estabilidade que não pode ser abalada pelas turbulências externas. Isso não significa isolamento emocional, mas sim uma independência psicológica saudável. Jung observou que pessoas que evitam consistentemente a solidão frequentemente desenvolvem o que ele chamava de inflação, uma identificação excessiva com papéis sociais que deixa pouco espaço para a individualidade autêntica. Elas se tornam prisioneiras de suas próprias máscaras, esquecendo quem são por baixo de todas as expectativas externas. A solidão regular funciona como um lembrete gentil de sua verdadeira natureza. Há uma diferença importante entre solidão escolhida conscientemente e isolamento imposto por circunstâncias externas. Jung reconhecia que, às vezes, a vida nos força a períodos de isolamento através de doenças, perdas ou mudanças dramáticas. Esses momentos, embora difíceis, podem se tornar portais poderosos de transformação se abordados com a atitude certa. Em vez de apenas suportar o isolamento, você pode usá-lo como um convite para explorar territórios internos que normalmente permaneceriam inexplorados. A prática da solidão consciente também desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de manter tensões opostas sem colapsar em uma extremidade ou outra. Você aprende a ser confortavelmente sozinho sem se tornar antissocial, a valorizar a introspecção sem desprezar a ação externa, a cultivar a independência emocional sem perder a capacidade de intimidade genuína. Vamos abordar uma questão prática importante: como cultivar solidão consciente quando você vive com outras pessoas ou tem responsabilidades familiares constantes. Jung entendia que nem todo mundo pode se retirar para uma cabana na montanha. Mas mesmo 5 minutos de verdadeira solidão interior, talvez antes dos outros acordarem ou depois que todos dormiram, podem ser profundamente restauradores se abordados com intenção consciente. Existe também a possibilidade de solidão na multidão, momentos em que você está fisicamente presente com outros, mas mantém uma conexão interior consigo mesmo. Jung praticava isso em reuniões sociais, mantendo uma parte de sua atenção voltada para dentro, observando suas próprias reações e insights sem se perder completamente na dinâmica externa. A tecnologia moderna apresenta desafios únicos para a prática da solidão consciente. Jung viveu em uma era onde estar sozinho significava automaticamente estar desconectado de inputs externos. Hoje, você pode estar fisicamente sozinho, mas psicologicamente bombardeado por estímulos digitais. A verdadeira solidão consciente requer disciplina para criar espaços genuinamente silenciosos, livres não apenas de pessoas, mas também de telas e notificações. Jung também reconhecia que diferentes pessoas têm diferentes necessidades de solidão baseadas em seus tipos psicológicos naturais. Algumas precisam de períodos regulares e extensos de recolhimento, enquanto outras se beneficiam de momentos mais breves, mas consistentes de introspecção. O importante é descobrir seu próprio ritmo natural e honrá-lo, em vez de tentar seguir fórmulas externas.
A solidão consciente pode revelar aspectos de sua personalidade que foram suprimidos por condicionamentos familiares ou culturais. Jung observou que muitas pessoas vivem a vida inteira sem nunca conhecer verdadeiramente seus próprios gostos, preferências e inclinações naturais porque nunca criaram espaço suficiente, longe de influências externas, para descobri-los. Esses insights podem ser simultaneamente libertadores e desconfortáveis, especialmente se revelam discrepâncias entre quem você realmente é e quem você pensou que deveria ser. Existe uma dimensão espiritual na solidão consciente que transcende religião organizada ou sistemas de crenças específicos. Jung descobriu que quando as pessoas se aprofundam suficientemente em sua própria psique, frequentemente encontram o que ele chamava de experiência luminosa, um senso direto do sagrado que emerge não de dogmas externos, mas da profundidade de sua própria consciência. A prática regular da solidão consciente também desenvolve o que Jung chamava de atenção flutuante, uma qualidade de consciência que pode permanecer presente e receptiva sem se fixar obsessivamente em qualquer pensamento ou sensação particular. Essa habilidade é incrivelmente valiosa não apenas para autoconhecimento, mas também para a criatividade, resolução de problemas e até mesmo para relacionamentos mais profundos com outros. Jung observou que períodos de solidão consciente frequentemente precedem grandes saltos de crescimento pessoal ou insights criativos. É como se a psique precisasse de tempo de incubação, como uma crisálida, antes de emergir transformada. Se você está passando por um período onde sente um impulso incomum para a solidão, pode ser que sua alma esteja se preparando para uma metamorfose importante. Há também uma qualidade atemporal na verdadeira solidão consciente. Quando você está genuinamente presente consigo mesmo, as preocupações sobre passado e futuro tendem a se dissolver naturalmente, deixando você em um estado de presença pura que Jung associava com a experiência do self transcendente. Esses momentos de presença atemporal são profundamente curativos e restauradores. A solidão consciente não é um escape da vida, mas uma preparação para vivê-la mais plenamente. Jung comparava isso ao processo de afinar um instrumento musical. Você precisa de silêncio para ouvir claramente cada nota e fazer os ajustes necessários. Uma vez afinado, o instrumento pode se juntar à orquestra da vida com muito mais harmonia e precisão. Para Jung, o objetivo final da individuação não era o isolamento permanente, mas sim o desenvolvimento de uma personalidade tão integrada e autêntica que pudesse se relacionar com o mundo a partir de um lugar de plenitude interior. A solidão consciente é uma ferramenta nesse processo, não o destino final. À medida que você desenvolve uma prática consistente de solidão consciente, pode descobrir que sua capacidade de estar presente com outros também se aprofunda. Quando você não está mais fugindo inconscientemente de si mesmo, pode estar verdadeiramente disponível para outros. Seus relacionamentos se tornam menos carregados de projeções inconscientes e mais baseados em percepção clara e compaixão genuína. Jung acreditava que o mundo precisa desesperadamente de pessoas que fizeram o trabalho interior de conhecer a si mesmas profundamente. Essas pessoas podem contribuir para a cura coletiva, porque não estão mais projetando seus conteúdos inconscientes sobre outros ou sobre situações externas. Elas se tornam pontos de estabilidade e clareza em um mundo frequentemente caótico e confuso.
A jornada da solidão consciente nunca realmente termina. Ela se aprofunda e se refina ao longo da vida. Jung continuou descobrindo novas dimensões de si mesmo até seus últimos anos, sempre curioso sobre os mistérios inexplorados de sua própria psique. Essa atitude de exploração contínua mantém a prática viva e evita que ela se torne dogmática ou estagnada. Lembre-se de que escolher momentos de solidão consciente em uma cultura que valoriza a conexão constante é um ato de coragem. Você está priorizando sua integridade interior sobre aprovação social, sua sabedoria interior sobre opiniões externas. Jung sabia que esse caminho nem sempre é fácil, mas é essencial para qualquer pessoa que queira viver uma vida autenticamente sua. Se você chegou até aqui, provavelmente já sente o chamado da solidão consciente de alguma forma. Confie nesse impulso. Sua alma sabe do que precisa para crescer e se expressar plenamente. A solidão que você busca não é uma fuga da vida, mas um mergulho mais profundo em sua essência mais verdadeira. Este material tem fins educativos e não substitui orientação psicológica profissional. Se você está lutando com isolamento persistente ou questões de saúde mental, por favor, consulte um especialista qualificado.